Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu me inscrevi previamente para fazer essa fala de 20 minutos no dia de hoje, porque hoje pela manhã nós fizemos a segunda audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal e a primeira audiência cujo tema foi proposto pelo nosso mandato. Era uma audiência pública sobre a violação aos direitos de manifestação e greve na cidade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, queria agradecer ao excelentíssimo senhor chefe de gabinete do comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel PMs Ibe Silva Pereira, a senhora diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, a professora Rosilene Almeida, ao senhor Jean Carlos Novaes, representante do movimento Golfe Pra Quem, e ao senhor Célio Viana, representante dos movimentos dos garis. Queria agradecer a todos eles que receberam o nosso convite e compareceram para compor a mesa da nossa audiência pública. Agora, eu queria lamentar profundamente a ausência do Executivo Municipal. Nós convidamos o secretário da Casa Civil, senhor Pedro Paulo, e convidamos o representante da Guarda Municipal. E o Executivo Municipal simplesmente não enviou representantes. Os convidados não compareceram e nem enviaram representantes. Quer dizer, nós fazemos uma audiência pública com a mesa composta de 3 movimentos sociais que denunciam a prefeitura por violação dos direitos humanos, por violação da liberdade de expressão e da liberdade de reunião, e a prefeitura não se incomoda nem em comparecer, nem comparece à audiência pública. Um desrespeito total com o Legislativo Municipal. Os secretários, os representantes do prefeito, quando convidados para as audiências públicas, têm o dever de comparecer e prestar esclarecimentos ao Legislativo e à sociedade que se faça representar na audiência pública. Eu considero isso admissão de culpa. Para mim, a prefeitura não compareceu na nossa audiência pública, porque a prefeitura não tinha condições de se defender das denúncias que foram feitas pelo Sindicato dos Profissionais de Educação, pelo movimento Golfe Pra Quem, e pelo movimento dos garis, além das pessoas que se manifestaram no plenário. A iniciativa de sugerir essa audiência pública para a Comissão de Direitos Humanos ocorreu há algumas semanas atrás, quando eu compareci a uma assembleia da Rede Municipal de Educação, uma assembleia do CEP, onde os profissionais de educação debatiam e denunciavam a continuidade dos descontos ilegais referentes à greve dos profissionais de educação do ano passado. Diante de uma angústia muito grande por não ver o seu pleito sendo atendido pelo judiciário, por não serem sequer recebidos pelo prefeito ou pela Secretaria de Educação, em função dessa angústia dos profissionais de educação, nós tivemos essa ideia de fazer uma audiência pública para tentar obrigar a prefeitura a se explicar como que um professor, vamos lá, a greve dos profissionais de educação não foi considerada ilegal. Então, ilegais são os descontos feitos pela prefeitura, verdadeiro roubo do dinheiro dos profissionais de educação do Rio de Janeiro. Agora, mesmo que esses descontos fossem legais, em algum momento eles tinham que parar, eles tinham que cessar. Como um professor que durante a greve deveria receber R$4.000 de salário, já é descontado em mais de R$8.000. O desconto já é o dobro do que deveria ser se fosse legal, atingindo o período da greve. Então essa situação
nos levou a formular essa proposta da audiência sobre direito de manifestação e direito de greve. Mas, nos últimos anos, desde que eu assumi a Câmara Municipal, não são só os direitos dos profissionais de educação que vêm sendo violados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Os garis, nos seus 2 movimentos de greve, na atual gestão do prefeito Eduardo Paes, sofreram repressão duríssima. Denunciaram aqui hoje a utilização de escolta armada, não para impedir piquetes, mas para obrigar os garis a trabalhar, para impedir que as lideranças do movimento de greve dialogassem com os garis, assédio moral nos locais de trabalho, interditos proibitórios. E não é uma interdição assim, o gari está proibido de fazer piquete na frente da Colurbe. É interdito proibitório dizendo que o gari não pode se aproximar a 500 metros do órgão ao qual ele trabalha, ao qual ele tem divergências, sobre o qual ele quer se manifestar. Os profissionais da educação denunciaram, além do corte ilegal dos salários, a extrema violência policial que atingiu os seus movimentos grevistas. Nós, inclusive, fomos anfitriões de um desses momentos de turbulência, quando os profissionais de educação foram tirados desse plenário com extrema violência, mesmo depois de terem negociado uma saída pacífica da Câmara Municipal. Denunciaram as agressões promovidas pela Polícia Militar durante a greve, as agressões durante a votação do plano de cargos e salários, que aconteceu em 2013, com essa casa sitiada, uma situação nunca vista, em que verdadeiro cerco foi montado e as pessoas foram barbaramente agredidas na Cinelândia, na Rio Branco, nos arredores da Câmara Municipal. O movimento Golfe Pra Quem, além de expor aqui as irregularidades na construção do campo de golfe na Barra da Tijuca, denunciou uma ação absolutamente ilegal da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, várias vezes, inclusive de madrugada, se dirigiu à ocupação que acontece num canteiro central, na avenida em frente ao campo de golfe, um canteiro que não é passagem para as pessoas, não atrapalha nenhum pedestre, fica no meio da avenida, né? Uma ocupação simbólica, que não era ocupação de uma área privada, da área do campo de golfe, não era ocupação de nenhum bem público que pudesse levar a prejuízo a qualquer cidadão. Esses manifestantes foram espancados várias vezes pela Guarda Municipal. O senhor Jean, representante do movimento Golfe Pra Quem, trouxe um vídeo e mostrou um vídeo aqui na Câmara Municipal dos militantes, dos manifestantes sendo espancados, inclusive um deles tendo os dentes quebrados a golpes de cacetete por uma guarda municipal, depois que ele estava algemado e trancado dentro do carro da Guarda Municipal. Essa senhora, ela não só deveria ter sido demitida da guarda, como deveria estar cumprindo pena por agressão. Agressão absolutamente injustificada e covarde. Um cacetete estourando os dentes de um manifestante algemado e preso dentro do carro da Guarda Municipal. É esse o nível que nós estamos vivendo de repressão política na nossa cidade. Isso não é pouca coisa, não é insignificante, é gravíssimo. Eu participo dos movimentos sociais desde os 13 anos, desde 1988, estou prestes a fazer 41 anos e eu afirmo com a maior convicção: estamos vivendo o período de maior repressão política, de maior desrespeito aos direitos, à liberdade de expressão e à liberdade de reunião
promovidas nessa cidade desde o fim da ditadura militar. Em 2013, eu ainda estava na dúvida se o campeão da truculência era o governador Moreira Franco ou se o governador Sérgio Cabral já tinha conseguido destronar o Moreira Franco, que também bateu horrores nos manifestantes. Apanhei muito da polícia no período do governo Moreira Franco. Mas não tem dúvida nenhuma, no dia 20 de junho de 2013, o governador Cabral se transformou no maior algoz do povo do Rio de Janeiro. A sua polícia militar reprimiu a maior manifestação política da história da nossa cidade. E de lá para cá, a repressão tem sido um método sistemático de atuação do governo do Estado e do prefeito Eduardo Paes diante das reclamações, dos protestos e das greves. É gravíssimo, gravíssimo. E eu não tenho dúvida que no futuro, quando as atas, quando o diário oficial da Câmara do Rio de Janeiro for estudada, a maioria dos vereadores será considerado cúmplice do prefeito, porque é um absurdo que um agente da Guarda Municipal, por exemplo, arrebente a cara de um manifestante algemado e os vereadores da base do governo se calem. Se calem. Eu estou falando, vereadores da base do governo, vocês vão continuar sendo cúmplices quando militantes, quando cidadãos da cidade do Rio são espancados, algemados dentro do carro da Guarda Municipal por estarem fazendo uma manifestação política. Vereadores da base do governo do Rio de Janeiro, os senhores continuarão sendo cúmplices do roubo do salário dos profissionais da educação. Vocês são cúmplices de crimes, são crimes que estão acontecendo e o silêncio dos senhores os transforma em cúmplices desses crimes. A greve não foi decretada ilegal, o prefeito não tem o direito de descontar o salário dos profissionais da educação. Isso é um crime que está contando com a cumplicidade da base do governo na Câmara Municipal. E talvez o mais perverso disso tudo é que o que gera as manifestações é o desrespeito aos direitos do cidadão. O profissional que recebe pouco, que sofre assédio moral permanente, seja na Conlurb, seja nas escolas da rede municipal de educação, é o cidadão que não quer a destruição de um parque ambiental na Barra da Tijuca para se construir um campo de golfe. E aí a resposta do Estado à violação do direito é mais violação do direito, é mais violação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria encerrar o meu discurso chamando a atenção para um fato muito grave. Mais um. Hoje, na nossa audiência pública, nós escutamos o depoimento da senhora Jacira Sami, mãe da Heloísa Sami, advogada, uma das processadas, uma das 21 pessoas processadas no inquérito a respeito da final da Copa do Mundo. A mãe da senhora Heloísa Sami veio ler uma carta da filha, porque a liberdade da filha dela e dos outros 20 processados está condicionada a que eles se submetam ao cerceamento da sua liberdade de expressão. Eles estão proibidos pela justiça de exercerem o seu direito à liberdade de expressão, à liberdade de reunião. Estão proibidos de comparecerem a atos políticos, a manifestações políticas. E por causa disso, a dona Heloísa Sami ficou com medo de comparecer a essa audiência pública e ser presa. O advogado dela interpretou que a justiça podia considerar que o comparecimento dela nessa audiência pública era desobediência da ordem judicial. Essa Câmara precisa investigar isso, porque é um absurdo que o judiciário impeça a presença de quem quer que seja numa audiência pública feita pelo Legislativo. Isso não fere apenas o direito da Heloísa de vir aqui se expressar, mas fere o direito dos vereadores de escutarem
o depoimento da senhora Heloísa. Não podemos permitir que uma decisão judicial autoritária que viola a liberdade de expressão, a liberdade de reunião prospere, especialmente quando está violado também o direito deste parlamento de escutar o depoimento das pessoas que queiram comparecer a uma audiência pública. Precisamos defender as conquistas democráticas que tanto custaram ao nosso povo no final da ditadura militar. A Prefeitura Eduardo Paes está passando todos os limites, todos os limites. Se o controle da Prefeitura sobre esse parlamento não fosse total, o roubo dos salários dos profissionais da educação já justificaria plenamente o impedimento do seu prefeito. O seu prefeito comete crime de responsabilidade ao cortar os salários de maneira ilegal, os salários dos profissionais de educação de maneira ilegal. E essa casa se comporta como cúmplice do prefeito ao não questionar essa atitude ilegal.